Oi, pessoal. Oi, Cláudia? Oi, Alessandra, não adiantou. Com ele não Não, vai. Eu acho que ele bloqueou a gente de propósito. acho que sim, tô achando. Vou ter uma conversa séria com ele depois. Mas vamos seguir com a nossa live, nós duas mesmo. Infelizmente, o Matheus não vai poder participar, né, pessoal? Mas são coisas técnicas, né? Infelizmente. Ó, eu recebi uma solicitação aqui, deixa eu ver. Ele pediu para participar ao vivo, eu aceitei. Será que Vamos funciona ver se assim? ele entra. Entrar ao vivo com Matheus. Gente, vocês desculpem, é que é a nossa primeira live, é Primeira live. muitas, né, Cláudia? Pois é. E o pior é que eu tô aceitando e parece que nada. Você estava até meio bloqueada agora, que tava parando a sua imagem. Até achei que fosse acontecer alguma coisa de diferente. Matheus, você deve estar vendo a gente. Eu juro que eu tô tentando te colocar na live, mas não tá funcionando. Vamos seguir assim, então, Alessandra. Eu Tá acho bom. que é melhor, senão vai acabar. Ó, a minha agência está falando aqui comigo. Estão te dando alguma dica de como fazer ele entrar? É, eles estão falando para eu aceitar o Matheus, mas eu já aceitei e não vai. Eu não sei o que acontece. Mas vamos seguir dessa forma, então. Boa Combinado, tarde vamos lá. a todos, né? Peço desculpas novamente pelos problemas técnicos. Matheus, vai ter que ficar para a próxima a sua participação. Vou pensar com carinho na próxima live de te colocar aqui também, tá bom? Bom, meu nome é Cláudia, eu sou assessora técnica do Instituto Brasileiro do PVC, né? E a gente está aqui com a Alessandra Zombaldi, que é diretora de Comércio Exterior e Marketing da empresa Alpfilme. E a gente resolveu fazer essa live porque a gente viu que existem muitas dúvidas com relação aos filmes de PVC, né? Seja com relação à questão de composição do produto, seja com relação ao uso do produto no dia a dia das pessoas também. Por isso que a gente resolveu trazer alguns especialistas aqui, né, para conversar sobre o assunto. E vamos começar então, Alessandra. Eu tinha me preparado Vamos lá. para conversar inicialmente com o Matheus, né? Para a gente ter um resumo, para as pessoas conhecerem o que é o PVC, no final das contas, né? As pessoas Uhum. ouvem falar de tubos e conexões de PVC, tem filme de PVC na cozinha delas, né? Então, fazendo o papel aqui do Matheus, PVC é um tipo de plástico, né? Que tem diversas aplicações, não é só tubos e conexões, não é só filmes de PVC. Tá? Ele é utilizado em diversos segmentos, inclusive até na área médica, quando vocês vão em hospitais, né? Quando vocês estão mal e vão para o PS e recebem algum medicamento via intravenosa, muito provavelmente aquela bolsa vai ser de PVC, é uma bolsa de soro feita com esse mesmo material. Ele é feito a partir de sal marinho e de petróleo, né? Cerca de 57% é proveniente do sal marinho, né? O PVC é composto de 57% de cloro e o restante vem do eteno, que é proveniente do cloro. Então, ele é um plástico que não é 100% do petróleo, diferente de muitos outros que a gente vê, né? No nosso dia a dia também. E aí, com relação à diferença, né, do PVC dos outros plásticos, até para vocês entenderem, porque às vezes as pessoas acham que plástico é tudo igual, né? Aparentemente sim, mas existem muitas diferenças entre eles, né? O São PVC, por diversos os exemplo, polímeros, né, Cláudia? Então, a gente tem exatamente. o PVC é um dos polímeros, todo mundo está muito acostumado com a garrafinha, que todo mundo fala, ah, garrafa PET, então o PET é um outro polímero.
as sacolinhas são Sacolinha. polietileno, que é um outro polímero, né? Então, acho que talvez as pessoas, quando a gente fala plástico, as pessoas englobam tudo no mesmo balaio e parece que é uma única coisa. Na verdade, são polímeros diferentes, né? Cada um com a sua, a forma como você pode ser, como você pode utilizar, né? Sendo mais flexível, sendo mais rígido, semi-rígido, né? De acordo com o que você vai colocando de aditivos neles. Exatamente. E falando em aditivos, aproveitando, é algo que diferencia o PVC de outros plásticos, né? O PVC, para ser utilizado, ele precisa ser aditivado, né? Então, vamos fazer a comparação com um bolo, né? Você quer fazer um bolo de laranja, você precisa de ingredientes específicos para conseguir fazer o bolo de laranja. Você quer fazer um bolo de brigadeiro? Idem, você precisa de ingredientes específicos. Com PVC é a mesma coisa. Se você quer fazer um tubo de PVC, você precisa de aditivos específicos para conseguir as características necessárias para que aquele tubo desempenhe o seu papel de forma adequada. O mesmo para os filmes, são necessários alguns aditivos, né, específicos para que o filme tenha o seu desempenho garantido, né? Então, essa é uma das diferenças do PVC para os outros tipos de plásticos e é o que dá a grande versatilidade para o material, né? Exatamente. Essa questão de poder ser aditivado que faz com que ele possa ser utilizado numa bolsa de soro, num tubo ou numa telha ou numa esquadria, Que ele pode ser possa ter uma opaco, característica mais rígida ou uma característica mais flexível de acordo com a forma como você vai aditivá-lo, né? Utilizando o que a gente chama de exatamente. plastificantes, que fazendo o mesmo comparativo lá com o bolo, seria mais ou menos o óleo que a gente coloca na massa do bolo, né? É o que vai dar, vai juntar com a farinha, seria a nossa resina de PVC, né? Que é um pozinho, e aí você faz essa mescla podendo colocar mais ou menos óleo e aditivos para você deixar ele mais ou menos flexível. Uhum, exatamente. E aí, vamos falar dos filmes agora, Lê? Vamos começar a Vamos falar lá. dos filmes. É, uma dúvida que às vezes a gente vê, principalmente nas redes sociais, né? A gente tem visto alguns profissionais comentando sobre os filmes de PVC, pensando na composição dele, né? E alguns dizem, o filme de PVC tem bisfenol A, né? A gente já viu muito isso, inclusive recentemente a gente teve contato com o Dr. Bactéria, porque ele fez um post afirmando que PVC tinha BPA na sua composição. E a gente conversou com ele, tivemos uma reunião com ele, foi bem bacana. Ele é super disponível, né, super animado, Uhum. e ele fez um post falando o contrário, porque realmente é a verdade. PVC não tem bisfenol A, né, Alessandra? O PVC não tem bisfenol A. O bisfenol A ou BPA, né, como as pessoas costumam falar, ele é um produto que você pode encontrar nos policarbonatos, né? Os policarbonatos, de novo falando, é um outro tipo de polímero, mas no PVC não. Então, assim, é muito contraditório, já que no PVC ele não pode aparecer, seria muito contraditório que dissesse que no filme de PVC ele poderia estar presente, né? E não está. Existe toda uma regulamentação da Anvisa com relação aos componentes, por exemplo, do filme de PVC ou de qualquer produto para contato com alimentos, né? Então, lá consta tudo o que pode e o que não pode ter. E, obviamente, uma das coisas que nem poderia ter é o BPA, da mesma forma como ele foi tirado de mamadeiras de criança e tudo mais, menores do que 3 anos de idade, né? Então, existe toda uma regulamentação. Para as pessoas entenderem melhor, às vezes até o que a gente estava falando dos polímeros, né? Que existem vários polímeros. Quando a gente pega um produto, tem sempre naquela descrição, dentro daquele triângulo com a numeração,
qual é a identificação do produto, isso sendo utilizado até para poder ser reciclado, né? Para poder ser separado. Então, tem os diversos números, e no caso o PVC é o número 3. Então, e aí, qualquer coisa que não seja 3, então não é PVC. Então, se você pegar uma mamadeira e de repente está lá escrito alguma coisa sobre BPA, você vai olhar e vai ver que o número não é 3, né? Que então não é feito de PVC. Obviamente, para os filmes é a mesma coisa, não tem BPA de forma nenhuma. Uhum. Sim, essa questão de regulamentação é bem importante, né? A gente tem as listas positivas da Anvisa, né, de aditivos e de polímeros, e lá estão listados todas as substâncias químicas que podem ser utilizadas e suas respectivas quantidades, limites, né? Então, Exatamente. esse tipo de produto é super regulamentado, até pensando que, né, poxa, vai em contato com o alimento, né? Super Sim. normal que seja regulamentado realmente. Mas alguém também poderia perguntar, né, Cláudia? Ah, então vocês precisam ir lá na Anvisa tirar alguma certificação, alguma coisa nesse sentido para o filme poder estar aprovado? A gente não vai, a Anvisa não emite certificação. O que a Anvisa tem são laboratórios que são credenciados por ela, que nós, como fabricantes de filmes, devemos mandar, de acordo com a nossa formulação, para esses laboratórios a gente abre qual é a nossa formulação, que é o segredo industrial de cada uma das empresas, né? Mas a gente abre para eles, e aí, de acordo com o que a gente abriu teórico, eles pegam a amostra do nosso material e vão checar para ver se realmente tudo que está lá bate com a legislação da Anvisa, né? Para a parte de que Uhum. eles chamam de migração e tudo mais. Difícil entrar no detalhe para quem é leigo, né? Eu acho que o mais importante é saber que existe uma regulamentação por trás, que existe uma Anvisa por trás que fala para a gente: você pode usar isso, você não pode usar isso. E aí as empresas precisam seguir isso. Sim, sim. E aí, aproveitando que a gente está falando de composição, né? Vamos falar de todas as os mitos que a gente ouve, né, em relação à Uhum. composição do PVC. Um outro aqui é em relação a chumbo. Ah, filme de PVC tem chumbo na composição. Essa questão de chumbo na cadeia produtiva do PVC já é antiga, né? Eu não trabalhava no instituto, mas há muito tempo atrás, os tubos e conexões, inclusive, utilizavam estabilizantes à base de chumbo, no produto, e sabedores da problemática do chumbo na cadeia produtiva desse metal, eles se uniram para tirar, excluir esse aditivo da cadeia produtiva de tubos. E eles conseguiram, né? Foi desenvolvido um estabilizante, que é a base de cálcio e zinco, que é o que é utilizado atualmente, e, consequentemente, os outros setores foram se adequando também, né? De Sim. forma que, imagina os filmes, então, né? Alessandra? Os filmes, na verdade, assim, para você estabilizar um tubo, requer muito mais aditivo e alguma coisa muito mais, entre aspas, poderosa do que seria para aditivar um filme de PVC, né? Mas realmente, lá no passado, eu também nem trabalhava ainda nessa área, mas naquela época se utilizavam estabilizantes à base de chumbo. E já fazem muitos anos, da minha visão, desde o tempo que eu trabalho com o filme de PVC, são pelo menos 20 anos, e sempre foi estabilizado, desde que que eu comecei a trabalhar, com cálcio zinco, que são minerais, né? São coisas que a gente encontra até em alimentação, em suplementação. Então, assim, é por isso que a gente fala, a Anvisa, ela pensa em todas essas, né? Pode até ser lá que num passado longínquo, é, não sei se filmes eram estabilizados com chumbo, mas já há muitos anos isso não acontece, e aí são todos produtos pensados para que realmente o consumidor possa usar com segurança o produto, sem nenhuma dúvida, né, de que será que isso vai fazer mal, será que não vai, né? Então, para isso tem essa legislação em que a gente fala da tal da lista positiva, né? A mesma coisa Uhum. acontece quando a gente vai falar, por exemplo, nos plastificantes, que a gente fez uma analogia
do bolo como sendo o óleo, né, que ia servir para massa, por exemplo, um plastificante que no passado era utilizado, que eram os plastificantes à base de fitalato, e que muito se dizia que o fitalato era cancerígeno e tudo mais, a gente tem aí até 2 pontos, né? Nunca foi provado que o fitalato realmente é cancerígeno, pode trazer alguma coisa a mais. Como existia essa dúvida, mesmo sem nenhuma prova, a Anvisa realmente retirou, e aí a gente está falando pelo menos também em 18 anos que não se pode mais utilizar fitalato como plastificante nos filmes de PVC. Quando ele é utilizado, é numa concentração tão pequena que não dá nem para colocar numa formulação, né? Seria tipo, Uhum. não tem nem sentido você colocar de tão pouco que seria a quantidade. Então, são algumas coisas que, ao longo do tempo, foi se evoluindo para deixar cada vez o produto mais seguro para o consumidor. Uhum. Em relação aos fitalatos, é importante deixar claro que, assim, os fitalatos são um grupo de substâncias, né? Existem vários tipos de fitalatos também. Alguns são acusados de causar algum problema à saúde, né, mas isso nunca foi comprovado. Inclusive, os fitalatos, a gente chama de baixo peso molecular, não querendo levar muito para o lado técnico, né? Eles, inclusive, estão na lista positiva, eles têm um limite de migração, mas é como a Alessandra falou, é pequeno, né? É difícil de se alcançar. E não são todos os fitalatos, tá, que sofrem esse tipo de crítica. Acho que é importante deixar claro isso aqui. Sim, E os sim. fitalatos, eles eram o próximo, né? Era o próximo aditivo aí que eu ia comentar. Mas como você já comentou, a gente pode passar para o último, esse é novo para mim, né? Eu nunca tinha ouvido falar, isso foi recente, a gente viu num post de um nutricionista no Instagram acusando o PVC de ter nonilfenol na sua composição, né? Você já ouviu falar de nonilfenol em filme de PVC, Alessandra? Na verdade, nunca. Ouvi quando você comentou comigo, né, a respeito desse nutricionista. O nonilfenol, nesse caso, eles também estariam pensando que poderia ser utilizado também para a parte de estabilização, né? E aí, de novo, então a gente volta. Os estabilizantes hoje, com a tecnologia, né? Foram desenvolvidos estabilizantes que eles realmente à base de cálcio e zinco e que eles têm um poder de estabilização muito alto. Você utiliza baixíssimas concentrações e ainda assim a gente está falando de produtos à base de mineral, né? Então essa do nonilfenol eu também nunca tinha escutado, mas se a gente for olhar, o nonilfenol ele é um surfactante, ele é utilizado para a parte de detergente, de produto de limpeza. Realmente não teria nada a ver colocá-lo em alguma coisa que tivesse contato com alimentos, né? Uhum. Então, isso realmente um grande mito, né? E até uma grande confusão de conhecimento de quem falou a respeito disso, né? Eu acho Uhum. que a gente precisa, hoje com essa coisa de acesso à internet, todo mundo faz uma busca rápida, e não se aprofunda, né? Então, de repente, a pessoa pegou e também muitas vezes não checa a fonte de onde veio essa Uhum. informação. De repente é uma fonte muito antiga, uma fonte não confiável. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? E eu acho que e esse é o grande motivo dessa live, né? A gente vir aqui para contar um pouquinho e falando com pessoas que trabalham nesse meio, né? Você que está dentro do instituto, eu que trabalho com filme de PVC já há pelo menos 20 anos, a gente explorar um pouquinho e falar para as pessoas realmente o que é a realidade, deixar isso disponível para que as pessoas possam assistir depois, quem não pôde entrar, para entender um pouquinho do que realmente é o produto, né? E acho que uma coisa legal de a gente falar, Cláudia, quando eu comentei a respeito dos números de reciclagem, é uma coisa que, assim, eu tenho tido contato, como eu faço parte dos filmes de PVC, eu tenho feito uma enquete dentro das redes da Alpfilme e com várias pessoas que eu consulto a respeito da reciclagem do filme de PVC.
Então, assim, é Uhum, importante as pessoas saberem que o PVC é reciclável. De novo, para a gente não cair naquela coisa de que o plástico é o vilão, todo o plástico é ruim. Então, assim, a gente pode reciclar. Talvez o PVC não seja um dos itens de maior percentual de reciclabilidade, porque são produtos de longa duração, né? A gente fala de tubos, a gente fala de conexões, a gente fala de coisas realmente para a área de construção civil, que são coisas que duram muito tempo, mas a hora que a pessoa tirar de lá, ela vai poder reciclar. E falando um pouco do nosso dia a dia, que é o filme de PVC, as pessoas, eu tenho descoberto que as pessoas têm jogado esse material no lixo orgânico. E eu queria aqui uhum, fazer um apelo para todo mundo que, gente, é possível reciclar o filme de PVC. Primeiro, porque ele é reciclável e não é porque ele está sujo de algum alimento que a gente não vai poder reciclar. Então, eu já tenho feito isso, eu já tenho buscado dentro de cooperativas que trabalham com restaurantes, eles separam agora o que é a bandeja de isopor, né, o EPS, que eles já tinham um destino, e tiram para mim o filme, e a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas é importante que as pessoas tenham essa consciência. Não tem problema que ele está um pouco sujo de alimentos. Se você quiser dar uma lavadinha nele, numa água de reuso, e jogar na lixeira do reciclável, você pode fazer. Se você não quiser lavá-lo, você coloca ele lá na lixeira do reciclável, que ele vai ter um destino. Dentro das cooperativas, quando ele passar na esteira, ele vai ser separado. O que acontece é que hoje ele não passa na esteira, porque as pessoas estão jogando no orgânico porque ele está sujo de alimento. uhum. Essa questão de reciclagem é bem importante mesmo, Alessandra. O PVC é sim 100% reciclável e essa informação, né, de possibilidade de reciclagem do filme de PVC é fantástica, né? Vocês têm algum ponto de coleta específico ou não? Basta ele ser separado adequadamente, vai para a cooperativa e lá eles já sabem o que fazer com o material. Exatamente. A cooperativa é que separa depois na esteira dela. A gente está fazendo um trabalho de conscientização, né, do consumidor final, porque hoje a gente tem recolhido dentro da cooperativa o que ela traz de pontos de restaurantes, de padarias, de negócios, né? E aí, Uhum, nesses pontos, as pessoas já estão separando. Só que a grande dúvida do consumidor final é: onde é que eu jogo? Ele está sujo de alimento. Então, é o que a gente quer agora promover esse conhecimento e que as pessoas possam colocá-lo no descarte dentro do reciclável para que não vire em algum momento, poxa, eu vou parar de usar esse produto porque eu não posso reciclar ou porque ele não faz bem para o meio ambiente, alguma coisa nesse sentido. Então, a ideia é tirar realmente isso, é um grande mito, né? A gente uhum. precisa tirar ele do orgânico e trazer ele para o reciclável porque ele vai ter uma destinação. Não, com certeza. Bem importante essa questão, Alessandra. E acho que É, assim, até um outro ponto, Cláudia, desculpa te interromper, é assim, a proteção, né, que o filme de PVC promove nos alimentos, então existe uma proteção mecânica que vai ajudar com que o produto fique bem embalado e possa durar mais tempo. Então quer dizer que você já vai estar ajudando com o não desperdício de alimentos, que hoje em dia é uma coisa super importante, né? Porque, na verdade, quanto a gente acaba promovendo de problema no nosso meio ambiente só para a gente poder produzir algum alimento, a água, a terra, né? Tudo isso. Então, o não desperdício de um alimento é uma coisa muito importante, fora que quantas pessoas a gente vê no nosso país que passam fome, né? Então, jogar uhum, alimento no lixo é uma coisa inadmissível. Então, ele vai promover essa embalagem mecânica que vai fazer com que os alimentos, estando melhor conservados, vão durar mais tempo. Na sua geladeira, ele vai permitir com que não tenha troca de odores com outros alimentos que estão lá guardados. Então, a sua geladeira vai ficar também melhor mantida, sem odor.
mais limpa. E hoje já existem filmes de PVC que, além da proteção mecânica, também tem uma proteção, dão uma proteção bactericida. Eles já têm agentes bactericidas à base de prata, nanopartículas de prata, e aí ele vai ajudar com que aumente ainda mais o tempo de vida útil dos alimentos. Porque é bem imperceptível, mas se a gente tivesse um microscópio para ver, a gente ia ver, o microscópio, a gente ia ver que tem microporos no filme de PVC. E por esses microporos são que entram as bactérias. E já existe até filme de PVC que inativa o coronavírus. Então, assim, é muita tecnologia envolvida e é muito ponto positivo que ele traz dentro da vida, do dia a dia das pessoas, para elas pararem, de repente, de usar pela questão de dizer, eu não vou poder reciclar. E ainda mais isso, pode reciclar, então, e deve ser reciclado. Então, assim, é isso que as pessoas precisam ter a mente aberta e conseguir analisar todos os pontos para que elas não deixem de usar um produto que traz tantos benefícios dentro da casa dela. Uhum. Não, com certeza, Alessandra. Não só a questão da reciclabilidade, que é importante também, mas é o que você falou, as pessoas têm acesso a muita informação, né, via redes sociais, internet, ouvem falar coisas, né, e podem deixar de utilizar por conta desses comentários que acabam fazendo pelas redes sociais e que não tem cabimento nenhum. Por isso que é importante a gente estar aqui, fazer todo esse esclarecimento, né? Já que você falou de embalar alimentos já, né? Falou de geladeira, enfim. A gente vê também que tem algumas dúvidas com relação à utilização em micro-ondas, por exemplo, né? Ai, não vou colocar o filme de PVC porque vai no micro-ondas, vai esquentar e vai soltar alguma coisa ruim, né? Essa sensação que as pessoas têm em relação aos plásticos de forma geral e ao PVC não é diferente. Você Sim. pode comentar alguma coisa a respeito? Sim, o filme de PVC ele pode ir no micro-ondas, desde que ele seja sempre utilizado como tampa. O que era utilizar como tampa? Ele não ficar em contato direto com o alimento. Então, de repente, você tem um bowl onde você coloca um alimento, você passa o filme por cima e o filme não está encostando no alimento. O que é importante também lembrar as pessoas quando vai colocar e aquecer alguma coisa no micro-ondas, né, com o filme de PVC. É a gente fazer alguns furos, pode pegar o garfo mesmo, fazer alguns furinhos no filme. Por quê? Porque o alimento vai aquecer e vai sair um vapor. Isso é para te proteger no momento que você for abrir a embalagem. Então, quando a gente faz esses furinhos, a gente está liberando o vapor quente que está saindo e quando a gente for abrir, a gente não vai se queimar. Então, é importante fazer esses microfuros, né? E pode utilizar agora, onde a gente não pode utilizar são em fornos convencionais. Em forno convencional, não é o produto para ser utilizado lá. Lá realmente ele pode Uhum. derreter. No micro-ondas ele não derrete. O que você utiliza no forno convencional, né, para fazer algum preparo? Normalmente ou é o papel manteiga ou é o papel alumínio, né? Que daí são os dois produtos que não podem ir no micro-ondas. Então, existe os produtos específicos para cada utilização. É importante que o consumidor saiba, né, disso. Do mesmo jeito que ele não pode colocar o alumínio no micro-ondas, ele não pode colocar o filme de PVC no forno convencional. Uhum. Não, interessante. Você sabe que essa do furinho eu não fazia, né? Depois que eu conversei com você, eu comecei a fazer o furinho. É importante. Ou algumas pessoas deixam uma beiradinha aberta, né, na pontinha. Uhum. Eu prefiro fechar tudo e colocar mesmo com garfo, espetar, porque senão a gente até vê o que acontece quando a gente não faz isso, né? Forma uma grande bolha, porque aí o vapor sobe e o filme vai estirando, ele forma uma bolhona, e depois ele volta, a hora que sai, ele volta e encosta no alimento e aí é que não fica legal toda essa combinação. Então, são várias Uhum. coisas. A proteção e a outra para depois, tudo aquilo que você fez, que ele era para ser utilizado como tampa, depois ele volta e encosta no alimento e aí não valeu nada, né? Da forma como realmente é para ele ser utilizado.
Uhum, entendi. Freezer, né? É uma outra dúvida. Será que eu posso colocar o fibra de PVC no freezer? Tem algum problema? Nenhum problema. Pode colocar ele no freezer, você pode embalar peças, né? Às vezes uma peça de uma carne, às vezes filés individualmente, ou algum pote que você queira proteger para de repente a hora que você for tirar ele não escapar algum resíduo, alguma coisa por uma tampa não estar bem vedada, né? Alguma coisa nesse sentido. Então ele pode ir tranquilamente no freezer. Quando você tirar, você vai notar que ele vai estar um pouco mais rígido. É normal, porque ele vai também sofrer o congelamento, né? Assim como o alimento sofreu. E isso também é uma diferença, é uma coisa que a gente nota no PVC, quando a gente fala de frio e de calor. Os filmes de PVC eles sofrem com a temperatura, né? Quando está mais frio, eles tendem a ficar um pouco mais rígidos, quando está mais calor, eles tendem a ficar mais mole. Então, também o pessoal que utiliza em casa, isso é completamente normal. Não precisa ter, né? Nossa, mas eu estava utilizando e ele era um pouco mais rígido, agora eu estou utilizando, ele está mole e tudo. Nós, fabricantes de filme, adequamos o material para o inverno e para o verão. A gente tem formulação de inverno e formulação de verão, porque a gente já sabe que no inverno ele vai ficar um pouco mais rígido. Então, eu sei que eu vou ter que dar um pouco mais de flexibilidade para a pessoa poder ter o mesmo desempenho que ela tinha com o material no verão. Já no verão, eu Hum, preciso também mudar um pouco a minha formulação, porque se eu deixar ele muito flexível, ele vai ficar. Uma das coisas que as pessoas às vezes não gostam do filme de PVC é o manuseio, né? Porque aí ele vai grudar. é Então, difícil, né? se ele vai, ele fica muito grudento, né, entre aspas, e aí a pessoa não consegue utilizar, fica difícil o manuseio. Então a gente também muda a formulação para o verão, para que facilite a vida do usuário. Mas freezer pode colocar de olho fechado sem nenhum problema, que está super aprovado. Ah, legal, que bacana essa questão de mudança de formulação de acordo com o tempo, né? Com as estações do ano. Eu não sabia disso, não, Alessandra. O PVC sofre um pouquinho com isso, e os filmes, como são muito sensíveis, porque a gente está falando de filmes domésticos, né, que são de 8, 9 micras, se a gente for pensar 0,008 milímetros, né, tipo, não dá nem para Uhum. pensar nisso, eles realmente são mais suscetíveis, né, a ter essa mudança de comportamento. Ah, legal. É, E, Alessandra, teve um dia que eu recebi no Instituto uma pergunta assim, porque tem, por exemplo, em supermercados, eles embalam muita coisa em filmes, né? Eu imaginei que a pessoa pensou dessa forma. Em casa tem os filmes menorzinhos que a gente utiliza também. Ela me perguntou assim: ah, mas o filme que eles utilizam lá é diferente dos filmes que a gente utiliza em casa? Existe alguma diferença em relação a essa utilização, em relação à Não, fabricação do a produto, né? fabricação, a única diferença é a espessura do material. Em termos de composição, de tudo isso que a gente falou, de seguir legislação, de estar de acordo com as normas da Anvisa, isso é tudo igual. Tanto o que a pessoa usa na casa dela, que a gente chama de doméstico, quanto o que a gente chama de industrial, que são os filmes acima de 1.000 metros, né? Que são aquelas bobinas grandes que eles embalam as bandejas de carne, de frios. O que acontece é que um filme de linha doméstica que eu vou usar em casa, como o usuário doméstico não vai ser necessário um grande estiramento. Normalmente ele vai embalar frutas, verduras, colocar como tampa, não vai ter nada muito pontiagudo, nem nada assim. A gente normalmente faz um filme de 8 micras, né? Até para também reduzir, entre aspas, o consumo, né? Quanto menor a espessura do material, menos produto a gente tem. Então, também deixar o produto ecologicamente correto e adequado para cada utilização. Já Uhum. na parte de que a gente chama dos supermercados e que a gente chama de industrial,
eles vão utilizar um filme um pouco mais grosso, a partir de umas 10 micras, 11 micras, e quando é alguma coisa para máquina automática, que a gente está falando de repente numa embalagem de uma bandeja com frangos onde possam ter ossos que tornem pontiagudos alguma, né, a superfície, aí a gente vai falar de repente de um filme de 15 micras, alguma coisa assim. Agora, em termos de composição, são exatamente a mesma coisa e a gente, como fabricante, tem responsabilidade igual sobre o filme que a pessoa está utilizando na casa dela, quanto o filme que um supermercado está utilizando para embalar a carne. Uhum. Tá, ok. Eu acho que pensando em usos normais, digamos assim, tradicionais do PVC, acho que a gente já abordou todas as dúvidas possíveis, né, Alessandra? Não Eu me acho recordo aqui de que mais nenhuma. Não, eu acho que sim. Eu acho que bem importante aquilo que a gente fala, né? Se o PVC fosse tão vilão, tão ruim, ele não ia ser usado para bolsa de sangue, para bolsa de soro, para o catéter que a gente utiliza lá no hospital, como você mencionou no começo, né? Então, às vezes as Uhum. pessoas olham para aquilo e nem sabem do que é feito. E aí, algumas outras vezes, olham e falam, nossa, o PVC é ruim, não quero nem ver PVC, né? E fala assim, gente, a gente de novo, né? São os mitos, né? E são os fatos reais. Então, acho que o exemplo mais importante é a pessoa saber se o meu sangue, um sangue que de repente, se eu precisar receber, vai estar numa bolsa que é feita de PVC, quão seguro e quão estável é este material para que esse sangue possa entrar dentro do meu corpo depois, né? Então, assim, não há o que se falar a respeito da estabilidade e de realmente da segurança que o PVC traz. Exatamente, Alessandra. Por isso que esse nosso trabalho, né, o trabalho do Instituto de promover o material, de disseminar conhecimento sobre o PVC e suas aplicações é importante, porque às vezes as pessoas nem sabem que a bolsa de soro, que a bolsa de sangue é feita de PVC, não conseguem fazer essa analogia, né? Poxa, estão falando que um filme de PVC faz mal, que não presta, que tem toxinas, enfim, né? Mas se ela não sabe que ela usa uma bolsa de soro, de sangue, ou um catéter no hospital, né, para conseguir ficar bem, para sobreviver, ou mesmo os medicamentos, né, as cartelas de medicamento que a gente chama de blisters, né, tem Uhum, PVC também, né, junto com sim. alumínio, é feita a selagem. Se ela não sabe, ela não consegue fazer esse comparativo, né? Por isso que é importante a gente estar aqui falando sobre o PVC, explicando, esclarecendo, para fazer com que as pessoas fiquem mais tranquilas, né? E até fazer um pedido, né? Se vocês virem alguma coisa em relação ao PVC, alguma crítica, entre em contato com a gente antes de tomar qualquer atitude, de deixar de utilizar, ou até de compartilhar a informação, né? A gente vai te ajudar a esclarecer tudo. Eu tenho certeza que você vai continuar utilizando o produto sem problema algum, Com tá? certeza. E eu acho que só ficou faltando um que eu lembrei agora aqui, Alessandra, que tem a ver, eu não tenho no meu corpo, né? Mas eu vejo muitas pessoas utilizando, que são nas tatuagens, né? A pessoa faz Hum, tatuagem e ela enrola o filme de PVC no braço ou em qualquer parte do corpo, enfim, para proteger, né? E aham. existe algum problema com relação a essa utilização? Então, as pessoas utilizam, né? Mas se você perguntar para um dermatologista, ele não vai dizer use. O que eu acho, a minha empresa tem um filme que foi testado dermatologicamente e é hipoalergênico. Então, eu acho que as pessoas precisam ter essa segurança, porque são diversos os materiais, né, os aditivos que a gente pode colocar. Obviamente, quando a pessoa passa o filme de PVC em contato, ela vai estar com os poros abertos de quem fez a tatuagem. Eu também não tenho tatuagem, mas é uma agulha, né, que fica
que faz a entrada da tinta. Então, a pele vai estar machucada, ela coloca como uma proteção. Eu acho, assim, importante proteger a tatuagem, mas você precisa saber se aquele produto não vai gerar nenhuma Reação alergia, alérgica. nenhuma reação alérgica. Então, assim, eu Uhum, não recomendaria que a pessoa saísse pegando, apesar de ter todos os cuidados que é um filme para contato com o alimento, a gente não sabe se pode ter alguma coisa que possa causar uma alergia na pele. Então, eu acho que o ideal é uhum, procurar um filme que seja dermatologicamente testado e aprovado, um hipoalergênico, né? Como tudo que a gente vai colocar na pele da gente, a gente sempre vai procurar lá no rótulo, foi testado, é aprovado, porque todo mundo está suscetível, né? Se colocar um produto que não esteja adequado, a ter uma alergia. Então, uhum. é um pouco disso, mas é a tal da barreira mecânica, né? E se for um filme que seja hipoalergênico, promove a barreira mecânica e ainda tenha um bactericida, melhor dos mundos, porque daí ele também vai proteger contra os micro-organismos, né? Então, vão ser duas proteções que ele vai estar promovendo na pele da pessoa, quando a pele está machucada por conta da tatuagem. Tá, ok. Alessandra, eu acho que a gente abordou todos os pontos aqui. Eu estou tentando ver aqui se tem alguma pergunta, mas pelo visto eu acredito que não. Eu acho que fomos claras. Fomos claras, se as pessoas tiverem alguma dúvida, também podem mandar para você depois, né, Cláudia, se aparecer alguma Com coisa, certeza. quando vocês vão deixar disponível lá no YouTube, a Alp Filme também vai colocar no YouTube dela, né, esse vídeo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar pelo canal lá também para fazer as perguntas. E a gente está super, super às ordens para esclarecer qualquer coisa. Ah, legal. O Instituto também está disponível, né, para qualquer tipo de dúvida, entre em contato via as redes sociais. A gente tem o site, que é pvc.org.br também. Tem bastante informação lá e formas de contato também. É só mandar um e-mail, ligar para a gente vai te ajudar. Tá bom? Eu acho que é isso, Alessandra. Obrigada pela sua participação Eu mais que uma agradeço vez. o convite, Cláudia. Obrigada. E espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outras lives para vir contar mais um pouquinho sobre o nosso PVC. Não, com certeza. Matheus, você deve estar me ouvindo. Daqui a pouco eu te ligo para a gente conversar, tá bom? Infelizmente você não pôde participar, mas vamos ver se nas próximas você participa com a gente, tá bom? Boa noite, pessoal, para todos que estão aqui com a gente. Obrigado pela presença, tá Boa bom? noite, Tchau, gente. tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.